Bom, turma, hoje, dia 14 de março de 2022, vamos dar início, então, à nossa aula de Ética e Legislação Profissional. Eu lembro que na aula passada a gente tinha terminado o arquiteto e as leis brasileiras na parte de leis específicas, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade, aliás, nas leis genéricas, e hoje a gente vai dar continuidade a partir, então, de leis específicas. Eu vou compartilhar uma tela com vocês do PowerPoint que tem esse assunto, né? Professor, o senhor Oi, vai mandar esses slides vou, juntos ou separados? eu vou mandar eles por aula, exatamente na ordem de apresentação, tá? Então, desde aquela parte introdutória, depois o segundo, tá? Eu acho que esse aí já é o quarto, o quarto arquivo de PowerPoint, tá? Bom, É porque eu estava observando que o senhor tá mantendo o mesmo slide, então tá ali, 60 e poucos é o mesmo slide. esse aí ele ele começou na aula passada, ele é a aula 4 e 5, né? É isso que você está perguntando? É isso? Isso, professor, porque eu estava observando que ele está muito longo, mas só que você não está apresentando ele todo, então acho que você cortou É, ele em vários, entendeu? na aula passada nós apresentamos as leis específicas, aliás, as leis genéricas, né? Falei sobre a Constituição, falei sobre o Código Civil, né? Falei sobre Código de Defesa do Consumidor, né? Código de Direitos Autorais, e hoje nós vamos falar sobre leis específicas, que seria então a partir do slide 26 desse arquivo. Esse arquivo ele tem 63, né, slides, tá? Bom, então a gente começa aí as nossas leis específicas, ou seja, aquelas leis que são destinadas principalmente à classe, né, específica, que no nosso caso são os arquitetos, tá? E a gente vai começar por leis mais antigas, né? Chegando a uma lei de 2010 que entrou em vigor em 2011, que foi a lei que criou o nosso conselho, tá? Então a gente começa aí as nossas leis específicas, ou seja, leis que dizem respeito mais aos arquitetos, né? Através desse decreto aí de 1933, especificamente o decreto 23.569, tá? Que começou, né, aí regulando, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais abrangente, as profissões de engenheiro, de arquiteto, de agrimensor, né? Então nós pertencíamos ao sistema Confia-CREAS, né, desde a década de 30, tá? Bom, e a gente vai contar um pouquinho dessa evolução, né? Como é que nós chegamos até um conselho próprio, né? Que é o nosso CAL, tá? Então esse desejo nosso de ter um conselho próprio, ele não é uma coisa recente, é uma coisa que vem aí há bastante tempo. Então, vocês estão vendo aí que em 1958, né? Nós tivemos um fórum, tá? Do IAB, né? Não sei se vocês já ouviram falar em AB, né? Hoje, por conta do CAL, ele, de certa forma, sombreou algumas atribuições. Eu já tive a oportunidade de ocupar a presidência do IAB, confesso a vocês que não lembro o ano, e fui vice-presidente do Alberto Luiz, né? E antes do CAL, né, nós tínhamos uma atuação mais de valorização da profissão, não tínhamos qualquer, vamos dizer assim, função, ou melhor dizendo, atribuição de fiscalização, tá? Então nós trazíamos muitos cursos,
nas FECONs, né, que era Feira e Congresso de Engenharia e Arquitetura, a gente trouxe muitos arquitetos renomados aqui para Teresina, né, inclusive para ministrarem mini cursos dentro da feira, né, chamada FECON, né? Então, para quem tem aí algum familiar aí mais antigo, né, eles vão lembrar, porque foram várias edições, né? A gente fazia essa feira lá no Rio Puti Hotel e tinha várias oficinas, era bem interessante, né? E aí depois deu uma esfriada, né? Nunca mais teve nada daquele porte, né? Das FECONs. Bom, então, voltando um pouquinho à nossa história aí com relação a essa questão de regulamentação da profissão, tá? Então, desde 58, né, na época do governo do Juscelino Kubitschek, né, que a gente teve, né, aí uma iniciativa de criar um projeto, né, de lei para que a gente nos desmembrássemos, né, do sistema chamado CONFIA-CREAS. Né? O que significa a sigla CONFIA? Conselho Federal de Engenharia, naquela época significava Engenharia, Arquitetura e Agronomia, né? Hoje significa Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E a sigla CREA, né, significa Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia na época. Né? Hoje, a sigla CREA significa Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, essa arquitetura foi retirada, né, da sigla. Tá? Bom, esse projeto, então, como está dito aí, ele foi retirado de pauta, né, pelo próprio IAB, né, atendendo uma solicitação do CONFIA, né, de maneira que essa questão pudesse ser melhor debatida e em um fórum específico, né, para tratar somente desse assunto. Né? Em 1966, então aquilo foi em 58, em 66, né, a gente já no governo do Castelo Branco, né, ele sanciona a Lei 5.194. Né? Vocês devem ter lido sobre essa lei aí para fazer o trabalho sobre salário mínimo profissional. Né? Então, essa lei de 66, ela também é uma lei, vamos dizer assim, não específica para arquitetos, mas para todos os profissionais, né, que na época faziam parte do sistema CONFIA-CREAS, tá? Que dizia respeito exatamente sobre a regulação do exercício das profissões de engenheiro, arquiteto, né? Engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, né? Incluindo aí a agronomia e a geologia sob a gestão do CONFIA. Tá? Então, é desse período, né, que entra aí agronomia e geologia. Né? Bom, essa lei teve um salto aqui, assim, né? Aí a gente pula de 66, né? A gente não entra muito aí no conteúdo, né, da lei, mas dentre, né, algumas das questões é a questão do salário mínimo profissional, e a gente dá um salto aí já para 2010, né? E essa lei é que vai ser a lei, vamos dizer assim, de maior destaque, né, para a nossa profissão, que é a Lei 12.378. Tá? Então, essa lei é a lei que vai criar o nosso conselho, né, próprio de arquitetura e urbanismo, tá? E vai também definir quais são as nossas atribuições. Né? Bom, na verdade, né, esse slide, pessoal, desculpa, ele tá fora de contexto. Né? Ele deu uma avançada aqui. Tá? Ele está aqui como um hiato, mas vamos lá. Contando um pouquinho, né? Isso aqui depois eu jogo ele lá para frente, tá? Então, esse desejo da gente sair
começa em 58, né? Em 66 temos lá a 5.194, mas em 94, né, um novo projeto de lei ele foi aprovado no Senado, né? Mas, mais uma vez, por conta exatamente de divergências, né, entre as diversas entidades que representam os arquitetos, né, o que aconteceu é que isso foi engavetado, né, antes da sua análise final. Tá? Uma lei, para ser criada, pessoal, ela precisa ter o seu nascedouro de forma correta. Tá? Então, se a lei é de competência, né, a sua criação é de competência do legislativo, ela tem que ser criada no legislativo. Se ela é uma lei de iniciativa do executivo, ela tem que começar no executivo, tá? E ela começa numa casa e ela vai para outra. Quando eu falo casa, eu estou falando de Congresso e de Senado, tá? Então, vamos supor, a gente está falando de legislativo, né? Ela começa lá no legislativo, ela tramita no Senado, quando passa lá por todas aquelas comissões, é aprovada, depois ela vai, né, para outra casa. Tá? Em 1998, né, a gente tem uma nova iniciativa, né? Então, a categoria, né, de arquitetos, ela forma o Colégio Brasileiro de Arquitetos, também chamado de CBA, e dentre as diversas atribuições aí do Colégio Brasileiro de Arquitetos, ele discute e aprova aí um novo anteprojeto de lei, né, para a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, né, muito parecido, né, com o que está hoje. Tá? Só que vai ter um probleminha aí que eu vou contar já já. Tá? Com o apoio de diversas outras instituições, né, a gente vai ter aí, inclusive, outras instituições também internacionais, que é o caso da UIA, União Internacional de Arquitetos e outras. Esse anteprojeto vai para o Congresso Nacional, né, em 2003. Tá? E, paralelo a isso, né, o projeto de lei 347 do senador José Sarney tramita no Senado com um texto idêntico ao apresentado pelo Colégio Brasileiro de Arquitetos. Vejam o conflito. Né? Tem uma lei, né, com praticamente o mesmo objetivo tramitando, né, no Senado. Em 2005, né, vai para a Câmara e 2 anos depois foi aprovado pelo plenário do Senado, seguindo para a sanção presidencial. Né? Em 31 de dezembro de 2007, o presidente Lula veta esse projeto por vício de origem, aquilo que eu tinha falado para vocês. O que é o vício de origem? Quando, né, uma lei ela precisa nascer, né, ou se originar, né, de acordo com a legislação específica num determinado órgão e ela, né, começa em outro. Tá? Então, quando eles interpretaram que essa lei, né, teve vício de origem, eles entendiam que o pleito, né, tinha mérito e solicitou à Casa Civil que reencaminhasse um projeto de lei igual ao teor, ou seja, eles entenderam que a lei deveria ter nascido no Executivo, né, e não no Senado, tá, ou lá no Congresso. Tá? Então, ela inicia, né, no Executivo, né? Eles reencaminham um projeto de lei praticamente igual, vindo o mesmo a tramitar no Congresso Nacional com esse número aí, ó, PL 4413/2008, dessa vez com origem no Executivo. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar que uma lei, né, ela foi vetada, né, por vício de origem, é porque a lei ela se originou, né,
num local, né, porque ela pode ser uma lei que teve origem lá no Congresso Nacional, ela pode ser uma lei de iniciativa do Executivo, lá do Presidente da República, tá? E essas competências, elas são estabelecidas, né, na Constituição, tá? Então, dessa vez estava tudo certo, né? E após, né, uma lei ela demora, ela precisa passar, né, ela tem sua origem no Executivo, mas ela precisa passar né, na Câmara e no Senado. Então, após a passagem pela Câmara de Deputados, né, e onde a gente teve diversas audiências públicas realizadas, né, e por muitas vezes unânimes votações, finalmente, né, aí em 21 de dezembro de 2010, né, esse projeto ele foi aprovado no Senado. Eu lembro como se fosse hoje, né, o pessoal aí comemorando essa nossa saída do sistema Confia-CREAS, né. Confesso a vocês que na época eu fiquei um pouco receoso, né, se nós teríamos condições, né, de assumir um conselho próprio, até porque a nossa categoria, né, ela era em menor número, né, e aí tinham vários custos, né, de sede, de implantação, funcionário, etc. Mas o modelo, ele hoje, ainda que determinada unidade da federação ela não tenha condições de arcar com todos esses custos, o sistema ele subsidia, né, esses custos de manutenção, né, porque as receitas do CAL, né, elas são de origem das RRTs, né, e de fiscalizações, né, de multa, então, e das anuidades, né, que a gente paga, tá? Se eu não me engano, hoje uma anuidade para profissionais formados até 3 anos, ela é em torno de 300 e poucos reais, acima de 3 anos até 30 anos, 600 e poucos reais, e acima de 30 anos ele tem um desconto de 50%, né? Então, a receita dos CAUs é essa, tá? Arrecadação de RRTs, né? E anuidades e, às vezes, valores de fiscalização, que eu confesso que não sei precisar para vocês o percentual de contribuição de cada um, né? Mas acredito que o percentual relativo a RRT seja o maior, né, recurso. Tá? Bom, então em 31 de dezembro, o presidente na época era o Lula, né, ele finalmente então encerra essa luta, né, e sanciona. O que é sancionar? Sancionar uma lei é como se ele desse a chancela, ele está de acordo, né, com o teor da lei, não veta nenhum artigo, tá? E então a lei 12.378/10, né, é que vai regulamentar o exercício aí da arquitetura e do urbanismo, tá? E além disso, cria também o nosso Conselho, né, de Arquitetura e Urbanismo e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, né, que são os CAUs, tá? Bom, então essa aí é o grande destaque, né, de lei específica, tá? E a gente vai agora para a legislação e normas técnicas, que não é uma lei, vamos dizer assim, destinada somente aos profissionais, mas também que para quem vai executar, né, e até os proprietários, né, vendedores de produtos, tá? É uma legislação que tem uma, vamos dizer assim, um grupo, né, de público-alvo muito maior do que a legislação específica. Bom, em cada estado, né, ou município, né, de maior porte, como está dito aqui, né, a gente tem
legislação específica com relação ao Código de Obras, que é o que ocorre aqui em Teresina, né? Uso e ocupação do solo, lei de calçadas, né? Tivemos recentemente a aprovação aí do nosso novo plano diretor, né? Às vezes legislação de meio ambiente, de acordo com a localização que você está, né, implantando o seu projeto, às vezes decretos municipais, estaduais ou federais com relação à questão de patrimônio, né? Código de postura. O que é um código de postura? Código de postura seria, vamos dizer assim, a constituição, né, do município, né? Então, nós temos uma Constituição Federal, temos uma Constituição Estadual, né? Mas não temos uma Constituição Municipal, e sim um Código de Postura. Tá? Mas ele diz aqui, ó, entretanto, fundamentadas aos princípios constitucionais referentes à questão urbana, em sintonia com as regras gerais do direito referentes à propriedade privada. Tá? Nenhuma dessas leis aqui, né, seja na esfera estadual, né, ou municipal, ela pode ir de encontro, né? É isso que ele está falando aqui com relação a essa sintonia, né, com relação às regras gerais do direito, né, referentes à propriedade privada, né, e eu diria também ao direito público, né. Bom, uma outra coisa importante também a gente frisar dentro dessa legislação e normas técnicas, né, é o papel da ABNT, né? Então, o que é a ABNT? A ABNT ela é considerada, né, uma empresa sem fins lucrativos, né? Ela tem a contribuição de diversos técnicos, né? E ela vai tratar então dos procedimentos, né, que são considerados pelos profissionais, né, que fazem parte dessas áreas técnicas, tá? Arquitetura, engenharia, mecânica, geologia e etc, 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 né? E ela Professor, então, oi, pode falar. surgiu aqui uma dúvida. Se a ABNT é uma instituição sem fins lucrativos, como é que ela se banca? Mas ela não está dizendo que ela vai fazer de graça, tá? Ela não necessariamente precisa dar lucro, tá? Ela tem os custos de impressão, né? Ela paga os técnicos para elaborar as leis, mas não necessariamente ela visa o lucro, tá? Tá? Entendeu? Tem essa diferença. Ela não é para ser de graça, né? Eu, até no meu entender, eu acho que a ABNT ela deveria ser mais subsidiada, porque a lei do Brasil é uma coisa muito cara, né? Então você vê muita coisa pirateada no Google, né? E isso é um sério risco, né? Por quê? Porque às vezes o cara está ali baixando uma norma achando que é a mais atualizada e pode não ser a mais atualizada, tá? Então, o fato dela não ser uma empresa, né, que precisa dar lucro, mas ela tem despesas sim, tá? Então, e não são baratas as normas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, de procurar uma norma específica e ver quanto ela custa impressa e quanto ela custa para download, né? Porque a mídia ela é cara. Da minha vez eu já vi, só que tem dois preços, o formato digital, o Isso, formato isso, físico e para e o, download. o ano também, se você quer o ano mais velho, mais novo. Pode chegar a custar até R$ 2.000 uma norma, dependendo do tamanho, do que ela é. Uhum. Então, Pois é, tem uns contratos diferentes, viu? lá no escritório que eu trabalhava, que eu trabalho ainda no outro agora, eles compraram uma norma muito específica para águas, que ela custou quase R$ 2.000. Uhum. Porque não tinha em lugar nenhum atualizado. E existem uns contratos, viu, Henrique, que você paga uma espécie de mensalidade, na verdade é uma anuidade, né? E você tem direito ao acervo, né? Então, isso para um escritório pequeno não é negócio, mas, por exemplo, uma grande construtora, como foi, por exemplo, a Construtora Sucesso,
né, que trabalha praticamente em todas trabalhava, né, porque o sucesso acabou, né, mas ela trabalhava praticamente em todas as especialidades, né, arquitetura, engenharia civil, mecânica, elétrica. Para ela era um contrato interessante. Você pega uma MRV dessa, né, que tem, então ela quer ter facilidade. Então funcionava como se fosse uma biblioteca, né, ali onde você acessava todo o acervo, né, da BNT. Tá? Como você pode comprar também norma avulsa. Eu já comprei norma avulsa, né, quando eu estava fazendo meu mestrado. Aí tinha umas normas para apresentação de trabalhos acadêmicos que eram muito específicas, eu não estava encontrando de jeito nenhum no Google, né? E aí eu comprei, tá? Bem cara. Hoje você compra isso digitalizado, ela sai bem mais em conta, né? Não sei precisar para vocês aí o quanto é mais barato, mas ela é bem mais em conta. Bom, a gente. Meio que também quem compra não vai repassar de graça, então. Tem muita pirataria, né, na coisa. Agora vocês podem também consultar lá na biblioteca, que é a biblioteca da UFP, ela recebe mensalmente um monte de coisa, atualização. Eu acredito, inclusive, essas normas que vocês vão usar para TFG, isso deve estar tudo lá atualizado, né? Tá? Bom, então, falando um pouquinho aí sobre a BNT, né? Ela é o órgão que realiza, então, a normalização, o termo correto é esse mesmo, eu achei esquisito, né? Por que não normatização, mas é normalização mesmo, técnica no Brasil. Ela foi fundada em 1940, né? É uma entidade privada sem fins lucrativos, tá? Então, ela não precisa ter receita, se ela empatar, tá ótimo, né? Então, vai emitir lá, vai imprimir, né, uma impressão de tantos exemplares de determinada norma, ela pode empatar, paga lá o técnico, né? Mas, no meu entender, norma deveria ser distribuída para que todo mundo tivesse acesso, né? Mas é como se eu disse, precisa subsidiar. Então, acho que teria que ser do governo subsidiar essa norma para poder disponibilizar. Isso, eu acho que subsidia tanta porcaria, né? Vocês estão vendo a polêmica aí, né? Dos filmes, né? Não, eu vi uma outra polêmica agora, foi do clube de hipismo, eu fiquei passado. Qual é essa do clube de hipismo? Eu vi a do que é uma deputada que destinou quase 24 milhões para um clube de hipismo. Eu fiquei passado porque ela disse que a população também precisava de lazer e que não é porque o dinheiro público tem que ser gastado só com os pobres. Eu fiquei passado com essa fala dela. Pois é, tanta porcaria, tanta besteira, né? E uma coisa que a norma traz é segurança, né? Ela, de certa forma, protege a vida. Quando você vai estabelecer parâmetro mínimo de segurança, você está protegendo vidas humanas. Então, eu acho que é uma questão de, né, segurança, de saúde pública. Então, eu acho que não seria um dinheiro mal gasto, né? E se a mídia pudesse ser trocada, ao invés da mídia impressa ser uma mídia digital, como está acontecendo com tudo hoje, né? Com revista, com jornal, né? As verbas seriam, vamos dizer assim, mais para pagamento dos técnicos, né? Que vão trabalhar em cima dessas normas. Então, não em cima do produto em si. Quem quiser imprimir, imprima daquela norma ali digital, né? Mas, por enquanto, a gente vai, né, levando. Eu não sei como é que isso acontece aí mundo afora, né? Mas norma era uma coisa para ser, né, de domínio público, né? Bom, de acordo com Koenigsberg, vocês, né, já devem ter ouvido falar muito nesse cara, né, porque ele tem muito projeto aí executado, né? A BNT ela possui no rol de seus objetivos, né, a promoção da elaboração de normas técnicas e fomento, né, ou seja, desenvolvimento, né, seu uso nos campos científico, técnico, industrial, comercial, agrícola,
de serviços e correlatos, mantendo-as atualizadas, né? Então, não é só, né, na construção civil. Vocês vão ver que, quando vocês estiverem fazendo aí o TFG, né, principalmente o TFG1, né, que tem um monte de norma para citação, norma para estrutura de trabalhos acadêmicos, para referências bibliográficas, né, para citação direta e indireta, né, tem um monte de coisa, tá? E também no comércio, na indústria, né, no setor agrícola, como está dito aí, né? Bom, dentre, né, as inúmeras normas, né, que fazem parte do cotidiano, né, eu acho que são mais de 800, se eu não estou enganado, né, dentro da área da construção civil, tá? E tem um aspecto importante, por que que é tão relevante essa questão da norma técnica para a gente? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele colocou, de certa forma, para os profissionais liberais, né, a obrigatoriedade de conhecimento de tudo que está relacionado ao seu meio, né, à sua atividade de trabalho. Tá? Então, por exemplo, você está projetando uma piscina, né? Subentende-se que você deva conhecer tudo que está relacionado a piscinas. Tá? Isso incluindo a questão das normas técnicas. Você não pode, por exemplo, ser omisso com relação a uma obrigatoriedade de uma lei ou de uma norma e fazer um projeto falho e alegar que não sabia, né? Por exemplo, existe uma norma técnica de acessibilidade, né? Aí você projeta lá um determinado espaço em desacordo com a NBR 9050 atualizada, que sofreu uma atualização aí recentíssima, né? Aí de 2000, agosto de 2020, se eu não estou enganado. Agora estou em dúvida se foi 20 ou foi 21, né? Eu tenho ela aqui impressa, né? Então vamos supor que você estava desenvolvendo um projeto, houve uma mudança, né? E você não atentou para essa mudança e executou, por exemplo, com o subsídio da norma antiga, né? Uma coisa que estou lembrando agora, por exemplo, a questão das barras de apoio, né? Atrás, ali na lateral e atrás do banheiro. As barras de apoio hoje são triplas, né? Você tem uma na lateral, no fundo e uma na vertical, né? Vamos supor que você não tenha atentado para isso e usou lá a norma lá de 2015, 2016, sei lá, né? E aí o seu cliente recebeu lá uma fiscalização lá do Ministério Público, que é o órgão encarregado dessa fiscalização, foi notificado, né? Ainda não autuado, só notificado, tá? E o seu cliente ele pode, né, ir atrás desse ressarcimento aí desse retrabalho que ele vai ter que fazer na obra dele, né, alegando projeto falho ou omisso com relação à norma. Tá? Então, se existe determinada norma, você tem que necessariamente ter conhecimento, né, do teor desta. Pois não. Eu queria saber se existe alguma margem de erro, alguma margem de tempo de uso de uma determinada norma. Por exemplo, se a 2022 saiu, eu posso usar a 21 até tanto tempo. Não, saiu. Não. A partir que saiu uma norma, você pode olhar com as atualizações, inclusive da 9050, né? Esta norma revoga, ou seja, ela tira o efeito da norma anterior, tá? Não tem período de sombreamento, né? Onde uma não tem, tá? Então, quando entra em vigor uma norma nova sobre o mesmo objeto, ela revoga a anterior. Praxe é isso, tá? Certo? Eu vou citar aqui algumas, não vai esgotar, porque são muitas normas, né? Eu acho que eu coloquei o número aí, quando esses slides foram feitos, são quase 800 normas, tá?
mas eu vou citar algumas. Então, nós temos essa NBR 15.873, essa de 2010, que fala sobre coordenação modular para edificações. Tá? Essa norma aqui é bem interessante, olha, porque ela define os termos, o valor do módulo básico, né? E os princípios da coordenação modular para edificações, né? Vocês aí que estão mais adiantados, eu sei que dentro da sala aí tem aluno aí de início de curso, mas tem uns do final, né? Para cada tipo de projeto, a gente tem uma modulação, vamos dizer assim, ideal, né? Para projetos, né? Então, eu estou trabalhando, por exemplo, com loja de shopping center, né? Módulo de 4x8 é interessante, 8x8, né? Eu consigo, né, ajustar 3 vagas de estacionamento, eu consigo fazer 2 módulos de loja, é um módulo interessante. Aí eu vou, por exemplo, para edificação comercial, normalmente o módulo de 1,20 por 1,20 é um módulo interessante, porque eu encontro luminária, chapa de divisória, né? Luminária, o forro pacote, né? Ele tem, né, 1,20 por 60, alguns 30 por 30, então são módulos, né, de que você consegue abarcar a maioria dos materiais, né? Por exemplo, uma vara de perfil, né? Ela tem 6 metros, né? Então, 6 metros dividido por 1,20, eu tenho 5 pedaços, tá? Então, é um módulo interessante que vai me provocar pouca perda e uma certa, vamos dizer assim, possibilidade de encaixe, né, desses diversos elementos, né? Eu posso ter duas peças de 60 por 60, né? Vocês sabem que, por exemplo, um piso, quando ele é 60 por 60, aquilo ali é dimensão nominal. Na verdade, ele tem 58, 59, alguma coisa, né? Ele tem ali alguns milímetros ali de folga. Então, para cada tipo de projeto tem um módulo, vamos dizer assim, ideal, né? Temos E até pisos iguais, professor, tipo, que mudam se ele é acetinado ou não, ele muda centímetros de diferença, só que milímetros de diferença, só que quando bota na paginação ele fica diferente. Pois é, porque então, ele é retificado, né? Pois é, tem algumas que a gente tem que observar na hora de que for comprar, se realmente é do mesmo tamanho. Vai ficar com a junta bem maior, né? Exatamente. Se você quiser casar, ele vai ficar com a junta bem maior, né? Então, hotel tem uma outra modularidade, projetos industriais tem outra modularidade. Então, é bom observar, né, quais são os parâmetros que são colocados, né, para cada um desses. E vocês têm aí, ó, uma NBR, né, que trata só disso. Tá? Temos essa outra aqui de 2008, que é a NBR 15.575, né, que trata aí de edificações habitacionais de até 5 pavimentos, tá? Mas essa norma diz respeito a desempenho, tá? Ela vai estabelecer os requisitos e critérios de desempenho que se aplicam ao edifício de até 5 pavimentos, né? Aí pensando ele de forma, né, integrada, né? Temos outra aqui, ó, a 9050, né? Ela está em vermelho aí, essa daí talvez é a mais importante e um aspecto curioso, a NBR 9050 é a única norma gratuita que vocês conseguem baixar no próprio site da ABNT. Não sei se vocês sabiam disso, né? E vários outros, né? Um local bem interessante para vocês baixarem norma bem atualizada é do IFP, né? O IFP eu sempre baixo coisa de lá, né? Norma atualizada de lá. Eles têm um banco, né, que é aberto, você entra e baixa a norma, né, com
sem risco aí de estar desatualizada e trazer vírus junto, né? Bom, a 9050 todo mundo sabe aí, né? Trata de acessibilidade, né, de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaços mobiliários e equipamentos. Essa norma é tão importante, pessoal, para o nosso cotidiano, que quando vocês vão preencher um RRT, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um formulário eletrônico de RRT, tem um campo, né? Lá quando você vai descrever o objeto, onde você marca e você assume, né, que o seu projeto está de acordo com esta norma aqui, tá? Então, é como se você estivesse assinando ali um cheque em branco dizendo que está tudo de acordo, tá? Então, o teu cliente, ele recebe uma via daquele negócio, tá? Se tiver qualquer coisa, tá lá, ó, você dizendo, porque você assina, né, que está tudo de acordo com essa 9050. Aí está dito aí, né, que é uma norma que visa garantir, de acordo com as necessidades de garantia dos direitos e do livre acesso a toda a população aos ambientes e espaços da cidade, tá? A coisa que mais deixa, né, um portador de necessidades especiais contrariado, pessoal, ele precisar ser ajudado para entrar no edifício, né? Ele ter um obstáculo de uma escadaria, né? E as pessoas terem que levantar a cadeira dele. Ele quer ter a possibilidade de entrar e sair livremente, né? Por quê? Porque tem uma rampa que tem uma declividade, que a cadeira dele não vai tombar, que é a coisa mais difícil, porque a gente vê muita solução, né? Aí de acessibilidade, mas não respeitando, né, os parâmetros básicos com relação à inclinação, tipo de piso, largura, altura de corrimão, né, bitola do corrimão, né, ver mas muita coisa feita de forma arranjada, né? Então, o atendimento da norma é importante, né? E isso ser feito com critério, né? Observar a questão das imagens, né? Ler o texto, às vezes o texto ele é chato, ele exige interpretação, né? Olhar bastante o que a norma está dizendo, tá? Porque tudo que está ali visa principalmente, né, a questão da segurança, né? E aqui ele ainda cita, né, os principais, vamos dizer assim, públicos, né, alvos, né, que são os idosos, né, e as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física. Essa deficiência ela pode ser temporária ou permanente, né? Você pode ter sofrido um acidente de moto, né, e tá numa cadeira de rodas, tá com uma muleta, né, uma grávida, né, não é uma deficiência, mas você está ali com dificuldade de locomoção, né, e aqueles equipamentos eles vão ajudar você a superar essa condição, às vezes momentânea, né? Bom, e dessa forma, né, faz-se necessário o planejamento e adequação, então, de todas as edificações de uso público ou coletivo, né? Os edifícios de serviço e comércio, bem como todas as vias e transportes públicos. A acessibilidade, hoje, ela está tão, vamos dizer assim, exigida, né, que eles querem que você faça a acessibilidade do morador, por exemplo. Vou dar um exemplo de 2 prédios que nós fizemos recentemente, que ele tem piscina, né? Eles querem que o morador, ele, mesmo cadeirante, normalmente a gente não faz furo na laje para o piso para baixo, a gente eleva a piscina, né? Nós temos que colocar acesso para essa piscina, para o cadeirante
lá na piscina. Então, se eu subir 1 metro, 1,20 m, eu tenho, né, que vencer essa barreira arquitetônica aí através de rampa ou uma plataforma elevatória, tá? Ele chegou lá no nível da piscina, né? Como é que esse cadeirante vai entrar na água? Ele pode ter um banquinho de transferência, né, automatizado, como você pode fazer uma rampa, né, ou uma escada com corrimão, tá? Tem aí sido exigido e o projeto volta mesmo, pessoal, tá? Eles estão até para aqueles espaços que não precisam ser acessíveis, às vezes não é um banheiro, por exemplo, acessível, mas é um banheiro convencional, ele quer que a cabine tenha 1,80 m. Por quê? Porque lá na NBR 9050 ele coloca, né, que nos sanitários, ainda que convencionais, eu tenho 60 centímetros da peça sanitária, um círculo inscrito de 60 centímetros para que a pessoa possa, né, não vou dizer transitar, mas ocupar ali o espaço, e mais 60 centímetros para a porta abrir, né, para dentro da cabine. Se a porta abrir para fora, essa cabine ela pode ter aí 1,20 m de comprimento, tá? E é um vai e volta danado. Enquanto você não atender, o técnico não aprova seu projeto, tá? Bom, temos essa outra norma aqui interessante, né, que é de 2001, que é a 14.645-1, que é a elaboração do as-built. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. O as-built, ele é um projeto que a gente faz ao final da execução da obra, ou seja, o cara usa seu projeto para fazer lá o edifício, a obra, uma obra qualquer, e o as-built é um projeto com as possíveis alterações que foram feitas durante a execução, tá? Eu já fiz muito isso aqui para banco. A gente atendeu a Caixa Econômica durante 15 anos e era obra de todo tipo, né? Prédio alugado, prédio que saiu do zero, prédio que foi adaptado. E aí, algumas vezes, o que a gente tinha idealizado não era aquilo que dava para fazer, né? Então, esse as-built normalmente era feito pelo executor da obra. E aí ele entregava, então, esse documento para a engenharia da Caixa, né, para que ficasse arquivado, tá? Então, o as-built, ele é, né, ali o como construído, tá? Literalmente, a tradução é essa, o como construído. Então, a parte 1 da norma trata de levantamento planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado com área até 25 mil metros quadrados para fins de estudos, projetos e edificações, né? E ainda a gente diz que ela é uma norma em série de 3 partes que abrangerá, né, a atividade aí do as-built. Uma outra norma que a gente cita aí como importante, né, é a 14.100, essa de 98, proteção contra incêndio, né? Quais são os símbolos que a gente usa, né, lá no projeto de arquitetura, tá? Extintor, né, hidrante, sprinkler, etc., né? E tanto na área de arquitetura, engenharia, né, construção e áreas correlatas, tá? E o objetivo aí exatamente aí para você prover detalhes sobre os equipamentos de proteção contra incêndio, combate ao fogo e meios de fuga em desenho para projeto, construção, reforma ou certificação, né? Aprovação. Eu já cheguei a fazer isso aí em alguns projetos, né? Você prevê, por exemplo, as rotas de fuga, né, num projeto de incêndio. É claro que a gente trabalhou em equipe, né? Tinha lá um pessoal que fazia o dimensionamento, por exemplo, dos bicos de sprinkler, qual a especificação do chuveiro para ele pegar, né? E a gente estabelecia
o posicionamento dos extintores, o tipo, se era classe A, classe B, classe C, né? Porque para cada tipo de fogo você tem um extintor específico, né? E para isso nós temos a legenda própria, né? Temos essa outra aqui, que é a 13.532 de 95, né? Que trata da elaboração de projeto de edificações e arquitetura, né? Temos acho que essa aqui está igual, a 532, temos a 531, né? Elaboração de projeto de edificações, atividades técnicas. Essa daqui tenho certeza que vocês já manusearam, né? A NBR 6492, né, de 94. Inclusive, eu vi que essa norma está em atualização, né? Dentro em breve vai sair, né? Inclusive, os professores do CT estavam falando sobre essa atualização. Só um momentinho, pessoal. Essa norma estava em atualização, né? Ela trata, então, da representação de projetos de arquitetura. Essa daqui, para a gente, é a mais importante, né? Representação de tipo de linha, né? Espessura, norte do projeto, norte verdadeiro, representação de cortes, né? E por aí vai, né? Tamanho de pranchas, que tem uma norma específica só sobre o tamanho de pranchas, mas a NBR 6492 ela incorpora o conteúdo das normas, de algumas normas específicas, né? Então ela é um resumão, né, de várias outras normas, né? Inclusive acho que até a dobradura de papel a gente encontra nessa NBR 6492. Bom, temos a 9077, né? Essa norma também está em atualização, tá? Ela trata de escadas e saídas de emergência em edifícios, tá? Então, a maioria dos projetos que vocês fazem a partir de projeto 4 na UFP, vocês manuseiam a NBR 9077, né? Dentro dela eu destaco aí, por exemplo, o cálculo, né, de dutos de entrada, dutos de saída, né? A questão de tamanho de anticâmaras, né, que a distância entre portas não pode ser menor do que 1,80, né, entre a primeira porta corta-fogo e a segunda porta corta-fogo. Claro que isso se o tipo de escada for uma escada à prova de fumaça. A escada à prova de fumaça ela tem duas portas corta-fogo e 2 dutos, né? Um de entrada e outro de saída, né? A caixa da escada ela não pode afunilar e o patamar do pavimento, ele, além de permitir a descida, né, dos usuários, deve permitir também um módulo de referência para você deixar lá para um cadeirante, né, em caso de resgate, tá? Bom, temos também aqui, não menos importante, a NBR 12.517 SB105, essa de 93, que trata de símbolos gráficos para projetos de controle de acesso, né? O que é o controle de acesso? Qualquer tipo de elemento que vá criar algum tipo de barreira, né? Uma catraca, né? Enfim, alguma coisa assemelhada, né?
Temos a 12.722 de 92, né, que trata da discriminação de serviços para a construção de edifícios, né? Então, ela discrimina aí quais são os serviços técnicos necessários à elaboração de planejamento, projeto, fiscalização e condução das construções, né? E com objetivos aí de propriedade pública ou privada, residencial, comercial, industrial ou agrícola. Temos a 11.239 de 90, né? Que eu até citei, né? Hoje, se você vai fazer uma piscina, tá? Projeto e execução de piscina. Professor, como é que eu vou saber de tanta norma, tá? O site da ABNT, pessoal, ele tem umas tabelas lá, vocês fazem umas consultas, bota a palavra-chave e de acordo com a temática que vocês vão trabalhar, ele vai te mostrar tudo que tem concernente a aquela temática, tá? Então, ó, projeto e execução de piscina e equipamentos para a borda do tanque, né? Então, ó, ela fixa as condições exigíveis para projeto, construção e instalação de equipamentos para a borda do tanque de piscina, tá? Por exemplo, elevador, tem não sei quantas normas, né, para cálculo de tráfego, para poço e etc. Temos aí a NBR 5671, participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura, né? Então, o que é isso aí? Ó? Ele fixa as condições exigíveis de participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia, definindo suas responsabilidades e prerrogativas, né? Isso aqui é importante quando você está fazendo, por exemplo, a descrição, né, lá do seu contrato, né? O que você vai desempenhar e o que envolve aquela prestação de serviço, né? Temos aí a 12.237, ó, projeto de cinema, né, de sala de cinema, ó, tem uma norma específica para ela. Projetos e instalações de sala de projeção cinematográfica, né? Vai fixar padrões técnicos para execução de cálculos, projetos e instalações para o funcionamento de sala de projeção cinematográfica. Temos essa outra, a NBR 1039, né, de 1988, projeto e execução de piscina também, ó. Só que essa daqui trata de sistema de recirculação e tratamento, né? Temos a 5675 de 80, recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura. Ó, ela especifica as dimensões essenciais de acoplamento e os requisitos operacionais de conectores hidráulicos empregados para transmitir potência hidráulica dos tratores. Isso aqui nem tanto, né? Está aí meio de gaiato, né? Bom, a gente vai finalizar, né? Tem mais 4 slides aqui, com uma coisa importante, né, que a lei 12.378 trouxe para a gente, tá? Que são as nossas atribuições, tá? Então, as atribuições dos arquitetos e urbanistas estão lá no artigo 2º, tá? E aí vocês vão ver a gama de possibilidades que vocês têm, além de projeto, né, no campo da construção civil. Olha, as atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, né, que eu acho que a maioria de vocês entende que atividade de arquiteto é só projeto, né? Só não, né? Só é muito forte, né? Mas principalmente projeto, mas a gente pode fazer um monte de coisa, pessoal. Estudo de viabilidade técnica e ambiental, assistência técnica, assessoria e consultoria. Eu conheço alguns arquitetos aqui em Teresina que eles fazem projeto, mas eles também fazem consultoria. Pessoal do ramo de ambientação,
que eles fazem? Eles cobram um valor por hora, né? E um determinado cliente ele não quer ou não tem recurso para pagar um projeto, ele te ali contrata por X horas para ir lá na loja X ou na loja Y e você escolher os móveis, a cor, né, das tintas, lustres, objetos de decoração, né, e o serviço é prestado como, né, uma ajuda ali tanto para comprar ou até para montar depois isso lá no local, né? Direção de obras e de serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. Inclusive no Instagram eu tenho visto muitos cursos, né, oferecidos. Eu não sei a questão do reconhecimento, né, mas de tempos em tempos são oferecidos alguns cursos através do CREA, do IPOG, né, nessas áreas aí de vistoria, perícia, avaliação, isso aqui, né, o Cresce, tem um monte de coisa que dá para você se especializar, né, e abrir um leque aí com relação a outras possibilidades, né, de você ganhar dinheiro, né? Desempenho de cargo e função técnica, você pode ser diretor, né? Você pode ser responsável técnico, né? Você pode trabalhar numa consultora e ser responsável técnico pela especialidade de arquitetura. E fazendo jus a uma quantidade X de salário mínimos mês, né? Para ocupar esse cargo, diretor, né? De projetos, coordenador, né? De arquitetura, né? Então, isso são cargos e função técnicas que você pode exercer, né? Treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária, né? O que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu estou trabalhando com ensino, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade, elaboração de orçamento, né? Posso trabalhar em indústrias, né? Aí desenvolvendo produtos, posso fazer orçamentos, eu odeio fazer orçamento, né? Mas tem gente que gosta. Eu tinha uma colega professora que trabalhou comigo na Camilo Filho, que ela gostava de fazer os projetos dela, né? E fazer os orçamentos. Inclusive, quem já domina o BIM sabe que quando você está projetando em BIM, você tem lá uma planilha que está sendo alimentada de acordo com os materiais que você define lá no teu projeto. Então, fica muito mais fácil, né, a gente, no final, ter aí um orçamento, né? Produção e divulgação técnica especializada, né? Eu posso ser autor de livros, né, apostilas, cadernos, algo parecido, cursos, né? Hoje é uma coisa que o pessoal está fazendo muito, cursos online, né? Execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico, também são aí outras possibilidades, né? Você executar obra, fiscalizar uma obra. Normalmente, quando eu faço um projeto, eu já incluo um período determinado para fiscalizar a obra sem custo, né? Mas eu não vou acumular uma série de casamentos civis, né? Eu não posso, o cara vai fazer uma casa enorme que ele não tem condição em 5 anos, eu não posso ficar dando ali assessoria para essa casa depois de 5 anos, né? Então você estabelece um limite, sei lá, 3 meses, 6 meses, de acordo com o porte dessa obra, e a partir, né, daquele período que você concedeu ali, incluso no projeto, você estabelece um parâmetro para remuneração, né, dessas fiscalizações, tá? Bom, com relação aí às atividades que trata, né, o artigo 2º anterior, né, aplicam-se todos eles aos seguintes campos de atuação aí no setor da arquitetura, né?
arquitetura e urbanismo, né, que é a mais comum, mas a arquitetura de interiores também, a arquitetura paisagística, né, patrimônio histórico, cultural e artístico, planejamento urbano e regional, topografia, tecnologia e resistência dos materiais, né, sistemas construtivos, conforto, meio ambiente, né, e assemelhados aí outros, né, e outros campos que possam surgir aí dentro da nossa atividade de arquitetura, né? Bom, pessoal, então, esse monte de slides, né, que eu queria mostrar para vocês hoje seriam esses, tá? Eu vou separar os arquivos e depois eu vou mandar pelo grupo de WhatsApp, tá? Também queria alertar vocês que todas as aulas, né, inclusive da semana passada, que eu acho que foi a do dia 7, né, já está lá no Cigar, tá? Então, quem não teve como assistir, né, a aula da semana passada ou outra qualquer, basta entrar lá no linkzinho, tá? Não vai ser uma aula ao vivo, mas ela vai estar aí no modelo da nossa aula de hoje, tá? E para encerrar, queria saber aí se vocês têm alguma dúvida com relação ao que foi tratado ou se está tudo ok. Tudo ok, pessoal? Tudo ok, professor. Tudo ok. Tudo sim, professor. Não entendi aí o último. Quem foi que falou? Foi o... Tudo sim, professor. Ah, tá certo. Tranquilo. Então tá. Pois então vamos encerrar aqui, tá? Na próxima segunda nos encontramos novamente. Até logo. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Não. Boa noite, professor. Até a próxima semana. Boa noite. Boa noite, boa semana. Até logo.